conversou juntos. Ele falou assim, olha, a gente tá com o carro, porque o carro a gente usava mais para buscar tecido em Campinas, porque a gente já tava aumentando bastante a produção, então a gente já tinha muita coisa para trazer de Campinas. Só que ele, na moto, ele conseguia trazer muita coisa. Então eu falei, vamos fazer assim, o carro tava parado, já tava estragando porque só ficava parado, a gente quase não usava o carro. Eu falei, se a gente abrir mão do carro agora, no futuro próximo, a gente pode comprar um melhor. Vamos fazer isso? Bora. No mesmo dia nós resolveu, no mesmo dia ele foi lá, no mesmo dia ele vendeu o carro, no mesmo dia ele pegou o dinheiro, mandei mensagem pro homem, falei, olha, guarda minha máquina aí que eu vou buscar ela no sábado. Vamos lá. Comprando essa máquina caríssima, meu Deus do céu, até hoje. Quando eu paro pra pensar na loucura que foi isso, eu falo, meu Deus do céu, que loucura que eu fiz. Depois que essa máquina tava lá em casa, que eu deitei à noite pra dormir, eu falei, meu Deus, o que eu fiz? E se esse trem cair da moda e ninguém quiser comprar mais, eu me lasquei, mas foi bonito. Mas porque até ninguém hoje quer vende, comprar a máquina. Até hoje. Pois Eu é. não paro. A minha produção é 100% de peças de latex. Depois que a gente comprou a máquina, eu falei, agora nós vamos fazer até calcinha de latex, que eu preciso. Mas nós vamos chegar usar essa máquina. A gente comprou ela bem depois que tinha passado o maior bafafá, né? Porque minha mãe quase endoidou para fazer todas essas peças, vendeu muito bem. Eu falei, tá começando um ano. E o lucro era melhor, né? O lucro era melhor porque a peça dava menos trabalho de cortar. A gente cortava lá em casa ainda, né? Dava menos trabalho de cortar, era uma peça mais fácil de fazer. O latex é só passar reto na máquina, é uma máquina fácil de operar. Quando você pega o jeito, minha mãe pegou o jeito, ela faz 1 tonelada numa manhã. Ela faz muito rápido. Isso é ela que opera essa máquina, que a gente deixou na mão só dela, porque é uma máquina muito delicada. Ela é muito fácil, mas qualquer coisinha que sair do lugar, ela é uma merda. E o técnico cobra R$200 só para ir ver o que ela tem. Para consertar já outra história. E ela nunca deu problema. De quando a gente comprou ela, já fez 2 anos? 1 ano só. Tem 1 ano que a gente tem ela. Ele só foi lá uma vez olhar um negócio lá que tinha estragado, né, no transporte dela. Porque ela tava quebrando muita agulha, ele só arrumou um parafuso, acho que tava meio solto, e arrumou o ponto que tinha desregulado só pra você ver o tanto que ela é sensível, no transporte. E depois disso ele não foi lá mais, a máquina está perfeitamente maravilhosa. Porque eu falei assim, só minha mãe que vai operar lá. Você fica. Gente, a máquina, gente, é responsabilidade sua. Eu tenho medo dessa máquina. Essa máquina tem mais filme da máquina é do marido. Porque, gente do céu, que máquina maluca. Aí, não, e o homem que vende essas máquinas aí, ele ganhou foi muito dinheiro, porque quando começou mesmo o boom do latex, até hoje o pessoal tem muitas essas máquinas, porque antes era mais caro antes. Começou a dar uma baixada no preço, porque começou a mais gente fazer essa máquina. E ela é uma máquina adaptada, ela é uma máquina que ela é vendida para fazer uma outra coisa. Ele pegou essa máquina, fez uma adaptação bem louca lá, a máquina é deste tamanho. Ela é uma máquina normal grandona, mas ela tem uns aparelhos assim que une para colocar os latex, né, que é as coisinhas. Então ela ocupa bastante espaço. Aí ele que fez essa adaptação, ele que inventou a adaptação da máquina, adaptou e botou esse cara extintor. Eu falei assim, nossa moço, muito caro. Ele, não, mas você vai pagar essa máquina se brincar no mesmo mês. Eu falei, espera mesmo. Eu quero o carro de volta. Se não vender, eu vou vir aqui devolver essa máquina. Eu vou vender minha casa, eu nem tenho uma casa para vender. Aí foi. Aí começou a operar com a máquina, começou a vender bem a máquina. Ela adiantou muito a nossa vida, o processo de fabricação ficou... Se não existisse essa máquina, eu não tinha vendido tanto que eu vendi esse ano, né? Porque de janeiro, esse ano passado, meu Deus, ano passado. Ano passado, de janeiro a dezembro, a gente, acho que quintuplicou as vendas por causa da máquina. Porque se não fosse ela, não tinha como a gente fabricar tanta peça. Né? Equipamento Foi um certo. investimento altíssimo, mas valeu muito a pena. Você conseguiu triplicar, quadruplicar seu faturamento. Nossa, perder de vista. Eu falei assim, gente, a vida antes da máquina para depois da máquina é completamente... Nem parece que é a mesma loja. Mas e o haitiano? Toda vez que eu vejo ele, eu falo pra ele, homem de Deus, que Deus derrame bênçãos na sua vida. Porque... falei pra ele isso antes de eu O divisor de águas, né? Toda vez que eu encontrava ele, depois que eu tinha fechado a loja, que eu comecei a fazer, eu falava pra ele assim, gente, que Deus abençoe muito a sua vida, porque o que você fez foi, assim, inacreditável. Porque, tipo assim, eu nem botava tanta fé no que ele tinha falado, não faz isso. Quando eu fiz, pá. Eu falei assim, gente, que homem desgramado. Mas assim, de nada, né? Ele só não fabricou ele mesmo, porque ele não tem muito contato com essas coisas, e pra ele é muito mais difícil ele fabricar.
Porque eles são duas pessoas que estão ilegais no país, é ele e a mulher dele. Eles estavam tentando trazer o filho de lá do Haiti pra cá. E eles trabalhavam 24 horas por dia pra conseguir juntar o dinheiro suficiente pra trazer o filho deles, né? Então eles não tinham medo de trabalhar, não. Era o tempo inteiro, ó. Domingo, feriado, todo dia eles estavam lá. E faça chuva, faça sol, eles estavam lá. E eles foram muito abençoados. Eu fiquei sabendo depois, por algumas pessoas, que eles conseguiram trazer o filho deles, tinham dinheiro guardado, conseguiram comprar um carro. Então, eu falei assim, graças a Deus, Deus abençoe. Na hora certa as coisas vêm. O que eu falo para muitos amigos, eles estão querendo ir pro exterior, eu falo, gente, não tem país no mundo igual o Brasil. Não tem, não. Na verdade, Mais mãe do que a gente, não tem, não. na verdade é porque o pessoal aqui só quer trabalhar 8 horas, mas aí chega lá em outro país, tem que trabalhar 16, 18, 20. Se você trabalhar da mesma forma que você quer trabalhar fora do Brasil, país, aqui você vai ganhar dinheiro. Mas aqui quer trabalhar de segunda a sexta, das 8 às 6, pronto. Final de semana só cachaça. E todo dia tá apertado. Não dá, gente. Não dá. Ainda mais que você E fizer vida um negócio. vida da Europa é restrita, né? Você não pode sair porque isso é ilegal. Então você não gasta já. Então você já tá por aí, você não gasta com nada. Lá não tem amigo porque você não pode confiar em ninguém. Então, Ninguém a gosta vida, de se você viver Você não é de lá. aqui no Brasil igual você vive lá, você fica Não, rico. e vida de empresário é pior. Você trabalha 20 horas. Ninguém fala, né? Não. Eu mesmo, esse ano mesmo que passou, eu cheguei a trabalhar 18 horas por dia, sem parar. E trabalha. Puxa, e Porque- o povo ainda cobrando, né? Porque no começo, ninguém fala sobre isso. E eu acho assim que todo mundo devia entender como é que é, eu entender antes de ir, porque não fala, gente. Porque Vou trabalhar pra mim gente, mesmo. é muito difícil, mas vale a pena. Eu falei, gente, vale a pena, mas vale sua ansiedade, sua depressão, vai apagar. Psicológico. Porque é muita cobrança em cima de você. No começo não dá pra você começar com muita gente também, não. Porque você tem que acumular muitas tarefas. Até hoje eu acumulo muita coisa pra fazer. Hoje eu já tenho 5 costureiras que trabalham lá pra mim, né? Mas assim, antes delas, eu trabalhava muito mais. Mas mesmo com elas, eu ainda trabalho triplo do que eu preciso, do que o ser humano consegue. Não sei nem como o que eu faço. Porque a gente acumula muita coisa. O começo é difícil. Não dá pra você começar um negócio hoje e falar assim, não, vou ter uma vendedora, uma administradora, uma do RH, uma que vai fazer as vendas, uma que vai fazer separar a mercadoria. Não dá. Até porque você não tem recurso você pra faz isso. Né? tudo. Não, e tem muitas funções também que Não dá pra você delegar também, né? que precisa de muita confiança e precisa de muita, às vezes, muita cultura sua, porque você quando você abre uma empresa, você tem a sua cultura, tá Identidade inserida visual. na empresa. E tem clientes que só querem ser atendidos por você. Exatamente. Você põe mania no seu cliente. Não Entendeu? adianta, você vai Às vezes delegar o pra cara ela, vai ele quer pegar, você. às vezes o cara vai lá na minha loja, mano, ele só vai pegar, entregar o celular pro meu irmão. Mas ele não entrega para outras pessoas, não for eu. Ele quer entregar na sua A gente mão. acostuma muito Ele mal, quer me sabe? ver, Uhum. ele quer sentir a confiança. Exatamente. Então, Ele na sua confia em mão. você. isso, mano. Então, assim, tem funções que realmente não dá pra você delegar. E até porque eu acho que a gente tem aquele sentimento, né? De falar assim, não, isso aqui eu quero fazer. Na verdade, a gente tem um sentimento de controle, querer controlar, né? Isso E aí tem funções é. que se você delegar, você não vai ter como controlar. Por mais que você tenha sistemas, por mais que você esteja lá 24 horas, alguma coisa vai passar. Vai. Mas É. assim, para você ter uma empresa grande, um grande negócio, você tem que Tem aprender, que aprender a a sair delegar. 100%. Sua empresa tem que funcionar 100%. Ela não pode 100%. depender de Senão você você. nunca vai crescer. Ela não A pode empresa que depender depende de você. 100% de você nunca vai ser grande. Ela vai só ela vai chegar Na no verdade, tamanho você vai- X e vai parar. Você vai ser funcionário da sua empresa. Exatamente, não dá. Você tem que fazer ela funcionar 100% sem você, pra você viver, porque é importante. Ano passado eu não vivi, ano passado eu sobrevivi, porque eu não tinha tempo pra mim, não tinha tempo pra nada. Eu não sei, eu só não perdi meu casamento porque meu marido trabalha comigo. Porque se eu fosse uma pessoa que namorasse com alguém, ou tivesse um relacionamento que ele não tivesse dentro, talvez a gente nem tinha até terminado, porque eu não tinha tempo pra nada na minha vida. As coisas que eu ia fazer, que era assim, uma coisa que não dava pra fazer sem mim, eu tinha que dar um jeito em cima do jeito. Era uma coisa assim, tipo assim, marcar com muita antecedência pra chegar na hora eu ver se dava certo. Então,
A empresa ela tem que andar sem você, mas ela leva um tempo até isso acontecer, lógico. E essa coisa de delegar a função, eu discuto isso muito com uma amiga minha, que acho que eu já até comentei com a Pri sobre. A gente tem medo de delegar algumas coisas porque a gente acha que ninguém vai fazer igual a gente faz. Isso mesmo. Porque a empresa é nossa, foi a gente que criou, foi a gente que sonhou. E você quer a gente chegou àquilo àquilo ali, você quer que seja do seu jeito. Então, é uma dificuldade muito grande, principalmente para quem tem um negócio assim, que gosta muito do que faz. Porque a gente tem medo de deixar na mão do outro e o outro não tratar seu cliente do jeito que você queria, não fazer do jeito que você precisa que faça, mas a gente tem que aprender Porque a tirar aquilo a ali da gente, cabeça, eu sou né? assim, um cliente que eu perco, eu sinto falta. Exatamente. Então, por maior que você seja, você tem que tratar seu cliente como se ele fosse único. E a gente que é dona, a gente trata desse jeito. Uhum. Né? Eu vou lá, eu se precisar Carrega o carregar cara no né? colo, eu É carrego. aí que a gente Aí eu converso, aí às vezes a gente serve de psicólogo também, o cara levou uma gaia, aí conversa com você e tal, não, vai dar certo, então. E aí naquele momento ali você não conquista só o cliente, você ganha um amigo. E aquele cliente que você conquistou ali, se você vender 3 vezes mais caro que seu concorrente, ele vai comprar de você. Porque ele já confia tanto em você, no seu trabalho, na sua eficiência, que ele não está ligando mais para preço, ele está vendo a qualidade do seu trabalho, do seu serviço. Então eu falo direto, ele não tem que ser conhecido pelo mais barato, mas pelo melhor. Você faz o melhor. Você pode fazer igual todo mundo, mas seu serviço tem que ser melhor. Não é O verdade? cliente tem que gostar do seu trabalho, né? Gostar de você. Porque existe cliente para todo mundo. E tem gente que é fidelizar com o seu para sempre. Aí a gente tem medo disso, perder a nossa qualidade de atendimento. Você sabe o que acontece muito? Às vezes seu funcionário, ele não sabe que aquele cliente seu comprava de você desde quando você tinha lojinha. Lá na 44. Então, às vezes, para ele é só mais um. Mas para você, aquele cliente é muito especial. Então, por mais que ele esteja comprando uma peça, mas para você faz muito sentido que ele está com você desde o começo. Ele nunca te largou. E aí, às vezes, ele vai e maltrata justamente aquele cliente. Não trata bem. Aí na hora que você fala desse cabelo, meu Deus, o que eu vou fazer agora? O que você fez? Já acontece, mano. E existe também as coisas que só você resolve, né? Tem Isso. coisas que só a gente consegue resolver, então acaba que você não sai 100% daquilo ali. Mas o ideal é a gente caminhar para uma coisa que funciona sem a gente, até porque pra gente ter outro tipo de, às vezes um novo negócio, crescer, ter outra empresa, conseguir pagar viajar, uma né? conseguir viver, tirar umas férias, igual eu tô tirando essas férias agora, de uma semana, a gente vai tirar 10 dias que deu no total, a gente parou sexta-feira passada, né, e vai voltar só na segunda-feira. Foi a primeira vez que eu consegui, mesmo à força, a tentar tirar essas férias, porque era inviável, impossível para mim pensar nisso, porque parar uma semana, nossa operação toda, primeiro de tudo, o prejuízo que dá de parar uma semana para quem é empresário, Lógico. você tem que pensar no seu Na verdade,